Opa, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês por mais esse webinar. A gente está ao vivo aqui, 7 horas da noite. E nesse webinar a gente vai ter uma duração de uns 30 minutos aproximadamente. Bom, primeiro, meu perfil, meu nome é Hélio Sugimura, gerente de marketing da divisão de automação industrial, formação de engenharia elétrica e com pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Enquanto o pessoal vai entrando no nosso webinar, eu queria conhecer um pouquinho o perfil de vocês. Então a gente vai rodar só um questionário de uma opção, né? Enquanto o pessoal vai entrando, queria contar com a participação de vocês. Okay? Espero aqui nessa apresentação explicar um pouquinho, né, por que dessa demanda da Indústria 4.0, na verdade não uma demanda só no Brasil, mas mundialmente, né, e uma orientação básica dos primeiros passos, tentar desmistificar alguns pontos e mostrar algumas soluções que já são realidade aí no mercado nacional e internacional também. Okay. Legal, bastante gente participando aqui. Legal. E aí, mais para o final da apresentação, vai ter uma sessão de perguntas e respostas, né? E as perguntas que não forem respondidas, elas vão ser respondidas por e-mail, tá bom? Legal. Bom, também quero aproveitar essa oportunidade, né, para convidar vocês a seguirem nossas redes sociais. Então, fora o nosso website, que a gente tem muito conteúdo de catálogo, direto ao ponto, calendário de treinamentos gratuitos, webinar, quem quer assistir os webinars que a gente já transmitiu no passado, você pode também assistir por lá. Acompanhe a nossa página no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, tá? A gente tem bastante conteúdo na parte de automação industrial, acredito aí que vai ser de muita utilidade aí para vocês. Quero fazer uma apresentação bem breve da Mitsubishi Electric, né? Só tirar aqui da câmera. Ok. A Mitsubishi Electric é uma empresa japonesa, com sede em Tóquio. Ela praticamente vai fazer aí 100 anos de história. O resultado líquido do ano passado foi de quase 42 bilhões de dólares, com um lucro de quase 3,5 bilhões de dólares, 142 mil funcionários, com presença em 40 países. E o ponto que eu quero destacar é que o investimento da Mitsubishi Electric em pesquisa e desenvolvimento é muito grande. Então, o último dado que a gente tem levantado e aberto ao público, é que foram investidos mais de quase 2 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, e isso resultou em mais de 4.400 patentes registradas no Japão. Então, é a empresa japonesa, a empresa no Japão que mais registra patentes, né? Então, se a gente for pensar que é um país altamente tecnológico e avançado, então, ser líder em registro de patentes é motivo de bastante orgulho aí, né? E a gente tem muito investimento em automação industrial, robótica, inteligência artificial, e que nos próximos meses aí vão virar produtos aí disponíveis para o mercado industrial em geral. Okay? Nosso portfólio de produtos, a gente tem ela composta por automação e visualização, então CLPs, IHMs, software supervisório e de programação dos nossos equipamentos, a parte de acionamentos, então a parte de servoacionamento, motion controller, que é controladores de eixos, inversores de frequência e robôs industriais, isso desde a década de 80. Tá? A gente também tem a parte de controle, a parte de baixa tensão, né? Então são disjuntores, partida de motores, medidores, gerenciamento de energia, disjuntor caixa aberta, e a parte de mecatrônica, que é composta pela parte de CNC, máquina de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Tá? Bom, chegando aqui no ponto da nossa apresentação, da onde que surgiu essa demanda aí da indústria 4.0, ou cada país aqui, né? Eu estou colocando exemplo de termos que cada país tem utilizado mundialmente, né? Então, para tentar aumentar a competitividade da indústria local, né? Então, o que acontece? Hoje o mercado está pedindo um mix maior de produtos, né? Uma maior qualidade, isso com menor prazo de entrega e com menor custo possível. Então, isso, antigamente, vamos lá, você aumentava a qualidade, mas aumentava o custo. Aumentava a qualidade, aumentava o prazo. Mas hoje não, você tem uma demanda do consumidor de um mercado
eletroeletrônico, automobilístico, qualquer bem de consumo, né, e até mesmo entre empresas, onde você precisa atender essas 4 demandas: mix de produto, qualidade, prazo e custo. Né? E pensando nisso, a indústria, né, a parte da produção, tem tomado cada vez mais relevância, né, nesse cenário. Então, olhando aqui a produção como o ponto central dessa parte da indústria 4.0, manufatura avançada, qualquer um termo que vocês utilizem, né? Então ele tem que trabalhar o quê? Numa cadeia de suprimentos, né? Supply chain, o delivery chain muito bem sincronizado. A produção ele tem que trabalhar muito com manutenção preditiva, redução de perdas e tudo mais. E um ponto que, pelo menos nas apresentações que eu tenho visto, né, a gente tem abordado, né, a Mitsubishi Electric tem abordado isso mundialmente, é a cadeia de engenharia. Então, não adianta você só colocar sensores na sua planta, colocar isso num supervisório ou colocar isso numa rede, né, porque aí você está trabalhando na parte de coleta de dados na sua indústria. Né? Então, se a gente for parar a pensar, isso não é novo, né? Mas se a gente colocar o componente de cadeia de engenharia, a gente já começa a pensar no nível de indústria. Então, o que acontece? Se você produz um determinado produto, né, você tem que pensar o seguinte: a sua cadeia de engenharia, né? Então, o fornecedor do seu componente, da sua embalagem, da sua matéria-prima, da sua peça, da sua autopeça, ela está trabalhando nesse mesmo ritmo de desenvolvimento, de mix de produto, custo, prazo e qualidade? É isso que a gente tem que pensar. Então, o desafio atualmente é esse. É não só a produção da sua empresa, mas a produção da cadeia que vem atrás, né, e, obviamente, da cadeia que você vai fornecer para frente. Né? Uma outra ferramenta também que a gente tem visto, e a necessidade também, é que a linha de produção tem que ser enxuta e flexível. Então, a gente tem hoje, muitas ferramentas, né, de fazer modelamento de linha de produção. Então, é o lado esquerdo desse slide, né? Então, você pode simular takt time, colisão de robôs, ou layout de célula, mix de produtos, né, como que isso aí vai impactar na mecânica da sua máquina. Depois que você faz toda a virtualização, a gente pode transformar isso em realidade. Né? Mas o ponto aqui principal, né, o que a gente tem que mudar para melhorar a eficiência, flexibilidade, qualidade e velocidade? Né? A gente tem que pensar o seguinte: qual que é o objetivo, né, de melhorar um determinado processo, né, na sua planta? Quem que vai ser beneficiado? Um cliente interno, um cliente externo, um departamento? E qual que vai ser o seu diferencial competitivo? Você vai atacar scrap, aumento de OEE, redução de perdas, menor lote de produção? Né? Então, a gente tem que primeiro responder essas perguntas e pensar o seguinte: internet das coisas, ou indústria 4.0, não é o objetivo final. Tá? Então, tudo isso é uma ferramenta a tecnologia vai ser uma ferramenta para você atingir aqueles 3 objetivos, né, aquelas 3 perguntas que você fez anteriormente. Tá? Então, o que a gente também quer mostrar é que a parte de manufatura avançada, os 4.0, não é um jogo de tudo ou nada, ela tem que ser modular e escalável. Então, nos clientes que eu tenho visitado, ou que a gente tem ouvido muito, eu quero, e a Mitsubishi Electric tem o portfólio bem completo de automação. Então, o pessoal fala, o chefe quer implantar a indústria 4.0 e ele pediu para colocar um robô aqui. Não. Indústria 4.0 não é sinônimo de colocar robô. Então, a gente tem que primeiro pensar nisso. Ele tem que ser modular e escalável. Então, assim, você tem uma dificuldade, um desafio numa determinada célula, então você vai lá, melhora, começa a fazer coleta de dados, que é o que eu vou falar mais para frente. Então, coleta de dados, medição, avaliação, e aí melhoria da sua célula. Então vai ser um período aí de muito aprendizado, e aí você vai fazer o quê? Replicar isso dentro da sua planta. Replicando isso em células parecidas, você vai expandir para a linha, para determinada planta, e você pode replicar para outras unidades de determinada empresa. Tá? Então, a abordagem nossa, eu vou repetir isso outras vezes, não é uma abordagem top-down,
Então, assim, coloca meu software supervisório assim, coloca meu software PLM assim, coloca meu servidor assado, coloca meu serviço de nuvem e vamos lá. Não. A nossa abordagem, pelo menos também a abordagem que é muito utilizada mundialmente por clientes da Mitsubishi Electric, é a abordagem bottom-up. Então, começa numa célula, aprende com ela, e aí você vai expandindo. Porque, no final das contas, você vai ver que, para melhoria também, para o caminho para o 4.0, a gente vai passar por adaptação cultural, até um choque cultural, mudança de paradigma na produção, tá? Então, a nossa abordagem é bottom-up, não top-down. Então, eu vou falar um pouquinho do eFactory, que é a nossa abordagem na 4.0, e aí eu vou mostrar as soluções que a gente tem para a parte de conectividade, né? A gente trabalha com esse conceito desde 2003, tá? Então não é novo. O ponto aqui é combinar TO e TI, então tecnologia de operação com tecnologia de informação, oferecer uma plataforma de soluções, trabalhar no design, desenvolvimento, produção e manutenção da sua linha, redução de custo total de propriedade, dar suporte ao Kaizen e auxiliar as atividades de manufatura para estar um passo à frente das suas atividades ou dos concorrentes, né? Então isso aqui é uma topologia do que eu quero explicar, né? Então é uma união de TI com TO. Você vai ver naquela parte azul no topo, né, a parte onde as empresas têm colocado supervisórios, sistemas MES, né, têm feito altos investimentos. E aí, no chão de fábrica, na parte verde, é onde a coisa acontece, onde você tem a operação, onde você tem coleta de dados, onde você tem a geração de dados, na verdade, né? E aí, como fazer essa integração, né? Então, que é o ponto também desse webinar. Então, a gente trabalha na parte de camada intermediária. Então, pegar os dados de chão de fábrica e jogar no RP, no sistema MES, né, usando módulos de CLP, que eu vou mostrar no próximo slide, ou via IHM também, de como coletar esses dados e jogar de uma forma transparente para o pessoal do TI, né? Porque tem aquela briga, assim, do TI não ser o dono do supervisório e também não conseguir mexer, ou não poder mexer. E aí o pessoal do corporativo lá com o seu RP, né, onde o pessoal do chão de fábrica também não vai ter muito acesso, né? Então, ele chega... eu também, em visitas em empresas também, eu já vi alguns casos, né, onde o cliente ele faz um alto investimento em RP, em sistemas MES, gasta muito, muito dinheiro, e no chão de fábrica ele está fazendo apontamento no papel. Ele coloca num papel, aí termina o dia, ele vai jogar num Excel, no Excel ele vai mandar por e-mail para o corporativo, que vai colocar numa base de dados, né, de forma que não vai ser online, né? E aí a gente sabe que na hora que você faz o apontamento por papel e vai jogar numa planilha, então você não vai ter o dado confiável, né? Imagina assim, na complexidade de operação, no mix de produtos que você vai fazer, e aí o pessoal sendo pressionado por atingir metas de produtividade, produção e qualidade, como é que você vai garantir que esses dados que estão sendo coletados de forma manual vai estar sendo colocado de forma confiável, né, e em tempo real para o ERP? Então isso dificilmente acontece, tá? E de novo, né, isso aqui é uma abordagem, né, bottom-up, né? Então o chão de fábrica vai jogar as informações para cima, né? E lógico, você vai fazer a melhoria da sua célula de produção, da sua linha, né, para melhorar a sua eficiência. Bom, como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode interpretar essa parte de soluções na computação intermediária, né? Então, uma das soluções que a gente tem é um cartão MES Interface, né? Então, imagina o seguinte, é um cartão de um CLP, do nosso CLP Série R, né? Aqui eu tenho uma imagem onde na parte de cima da imagem tem lá um CLP, né, com esse cartão MES Interface, e os servidores rodando o MES em si, né? Então, esse aí seria uma das formas de você jogar os dados para cima, né? O que a gente tem visto em algumas empresas é o desenho que está na parte de baixo. Então, existe um CLP que está jogando isso num PC, e o PC joga no sistema MES, né? Qual que é a vantagem de utilizar o cartão diretamente no CLP e alimentar a base de dados, né? Então, primeiro, você vai trocar dados diretamente com o servidor, né? Então, você não vai depender de um PC intermediário, que vai ser um componente a mais de hardware na sua topologia, que aí vai ser
pode ser mais um ponto de falha, né, na sua rede. Esse cartão também é bem flexível, você pode trabalhar aí com as bases de dados, os bancos de dados mais populares aí no mercado, né, e e também o MySQL e o PostgreSQL. Você tem a vantagem de bufferização de dados, então, imagina assim, naquela topologia na parte de baixo, se você tiver uma queda de rede, por exemplo, você vai perder os dados. Se você utilizar o cartão Mesh Interface, você vai ter um buffer, ele vai bufferizar porque ele tem uma memória interna por SD card. Na hora que você retomar a conexão em rede, ele vai jogar os dados para o servidor. E aí você vai ter os comandos aí suportados, né? Então, esse cartão de CLP vai escrever diretamente numa base de dados, né? Utilizando os comandos aí que eu coloco no item 4, né? Então, os comandos aí que você vai precisar para trabalhar com a sua base. Então, ele vai pegar a memória, algum dado de memória do seu CLP, e ele vai transportar isso aí diretamente para a base de dados. Uma outra opção para você pegar os dados no chão de fábrica e jogar para um sistema MES é utilizando as nossas IHMs, né? Então, nós temos algumas IHMs que permitem essa troca de dados diretamente com o servidor, né? Então, utilizando a função Mesh Interface da IHM. Então, como você está na IHM, ela tem vários drivers de vários protocolos aí com outros fabricantes, então você pode conectar ele num CLP que não da nossa marca, você pode conectar em dispositivos como controladores de temperatura ou outros dispositivos conectando na IHM que vai jogar no SQL, né? Então isso aí, ele é uma ferramenta interessante para você, por exemplo, você já tem uma base instalada de um determinado fabricante, você tem lá, e ele não está em rede, por exemplo, né? Ele já tem um CLP e uma IHM lá rodando. Ok, se você tiver uma porta de comunicação sobrando, você pode pegar essa IHM, colocar em paralelo e trabalhar ele como um gateway, né? E pegar esses dados do CLP já instalado e jogar para cima, né? Então, é uma forma de você reduzir custos, não tendo que trocar toda a plataforma aí de CLPs que você tem, de IHMs, né? Então você coloca só uma IHM a mais, e aí joga os dados para cima, né? E como eu coloco no item 2, você pode trabalhar aí com bases de dados aí populares aí no mercado industrial. Ele também tem a vantagem de bufferização de dados, ele tem uma memória interna, né? E ele vai ter no item 4 aí os comandos suportados que eu coloco aí, né? Ele só tem alguns comandos a menos em relação ao cartão dedicado no CLP, né, no slide anterior. Uma outra solução também para você conectar os dados de chão de fábrica, jogar os dados para um supervisório, para um RP ou para um sistema MES, é utilizar um cartão OPC Server, né? Então, nós temos na nossa linha de CLPs um cartão que ele vai ficar no rack, e ele já serve como um OPC Server. A vantagem é que é uma arquitetura robusta e simplificada, então você não vai precisar ter um driver OPC para jogar num PC que vai jogar num outro PC, por exemplo, né? Então você tem uma redução aí uma simplificação na sua arquitetura, né? E por ser OPC, ela é multi-vendor, né? Uma coisa que eu também queria mencionar é que nossos CLPs ele também tem cartões de comunicação com protocolos aí de outras fabricantes, né? Então, se você já tiver uma base instalada com determinada marca, vocês podem consultar a gente que muito provavelmente ele vai ter um cartão aí no série Q, ou no série R, no série L, né? Então, a gente consegue trabalhar também pendurando ele numa rede já existente, né? De uma rede de uma outra empresa e jogar tudo isso via OPC para a camada superior. Tá? Então, isso aqui são algumas formas para você pegar os dados do chão de fábrica e jogar no nível superior, né? E aí eu queria mostrar aqui 2 estudos de caso onde a gente colocou esse tipo de cartão Mesh Interface nas fábricas da Mitsubishi Electric mesmo, e qual o resultado positivo que a gente conseguiu obter nessa parte aí de conectando os dados de chão de fábrica, né, para o nível superior. Bom, eu tenho aqui o estudo de caso 1,
Esse aqui é uma linha de montagem de placas eletrônicas, aqui são placas de CLP, de HM, né? Então, a gente tinha que identificar motivos de parada de linha. A gente tinha também perda de produção devido a erro de inserção de peças na parte de insersora de componentes. E aí também era gerado muito dado, mas nada disso era coletado, né? Então, uma solução para a gente trabalhar nisso foi ter o feedback imediato dos problemas com os bicos de vácuo e ações de manutenção preditiva. Então, o que é? Também foi feito o quê? Coleta de dados das perdas de produção e parada de equipamento para uso do departamento de produção e uso de computação intermediária Edge Computing. Quer dizer, é uma linha que rodava vários produtos, ela tinha problema de parada aí, não programada, né? Então, a ideia foi o quê? Pegar os dados, as coletas de dados aqui, da linha de insersoras, né? Dado de produção, dado de equipamento, dado de qualidade e erros da máquina, da produção, e jogar para o nível superior. Então, esse aqui foi um exemplo conectando um CLP nessa rede, né, nessas máquinas insersoras, e aí os CLPs, né, nessa fábrica estavam alimentando diretamente uma base de dados, um software MES da Mitsubishi Electric, e aí para fazer para pegar outros dados também, foi utilizado até um controlador que você pode programar em linguagem C, não é tanto foco aqui na apresentação de hoje, mas vamos focar aqui um pouquinho na parte de MES Interface, onde a gente pode ver que esses dados coletados eram jogados para o pessoal da produção, então eles conseguiam monitorar o comportamento da máquina, consumo, nível de scrap, o problema nos bicos de vácuo, e aí tomar atitudes, programar a parte de manutenção para rápida intervenção. Uma outra parte que a gente... esse aqui foram os benefícios de ter esse tipo de medição, né? Então, a produtividade aumentou em 30% e a perda por qualidade caiu pela metade. Esse aqui é um outro estudo de caso, onde os dados de chão de fábrica jogados para o nível superior auxiliaram em muito na parte de melhoria de qualidade e produtividade da linha, tá? Eu vou mostrar aí no próximo slide também que indústria 4.0, né, como eu falei no começo, não é sinônimo de colocar robô, né, não é colocação de robô, qualquer forma que ela seja. Então, essa aqui é uma linha 100% automatizada, informatizada, né, com os dados coletados, jogando para o nível superior, de base de dados, totalmente operado por operadores, né, digamos assim. Tá? E aqui ele tinha um desafio bem interessante. Então, você tinha um aumento de erros de montagem, isso aqui é uma linha de produção de placas de CLP, então você tinha um aumento de erros de montagem por novos funcionários, né? E o nível de qualidade dependia do operador, do produto e das ferramentas. Então, o que acontecia? Você tinha um operador experiente, ele tinha muita prática, então ele conseguia montar de uma forma correta a determinada placa. Mas mudou o operador, mudou o turno, aí o operador é um operador novo, ou não tão treinado, né? Então o nível de qualidade começava a baixar, porque o nível de erros de montagem começava a aparecer no próximo estágio, né? Então também, como você utilizava muito parafusamento, então se o operador não tivesse bem treinado, ele poderia pegar a parafusadeira incorreta e fazer a operação de forma errada, né? Então a gente pode ver aqui que nessa célula, a gente está trabalhando aí com 5 parafusadeiras, né? A solução aqui foi criar uma ficha de instrução, até aí não tem muita novidade, acho que a novidade aqui foi criar ficha de instrução dinâmica, baseado na IHM, né? Então, dependendo do produto que ia rodar, ela atualizava a IHM em tempo real. Isso permitiu que um rápido treinamento de novos operadores e análise de dados de performance de produção pelo departamento de engenharia. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, eu tenho o desafio aí de reduzir nível de falha, né? Ok, eu estou coletando muito dado, eu estou jogando esses dados lá para o supervisório, para o
SLP, para o MES, tá, mas ok, e daí? Então a gente tem que se preocupar em pegar esses dados e trabalhar esses dados de uma forma que vai melhorar a sua célula, o seu processo de montagem, e aí melhorar o output da sua linha de produção. Então, esse aqui é uma visão geral da estação de trabalho, né? Então, a gente tem aqui uma célula de estação de trabalho aí que a gente vê em várias empresas, então não é difícil de ver esse tipo de montagem, né? Com a diferença do quê? Você tem uma folha de instrução, né? Onde, dependendo do produto que vai ser rodado, ele vai indicar qual procedimento, qual ferramenta, qual parafuso você vai utilizar, e todos os dados são coletados, né? Então, está tudo conectado via sistema para o sistema MES e auxiliando isso no controle de qualidade. Aqui nesse próximo slide a gente consegue ver melhor, com mais detalhes, né? Então, na parte de cima, a gente vê aí que o CLP já troca dados diretamente com o servidor, né? Então, não precisa vir aquela folha de produção, aquela ficha de produção em papel do tipo, hoje vamos ter que fazer tantas peças de tal item. Então, isso tudo já está conectado diretamente com o servidor. Na figura central, a gente tem aqui um sistema Poka-Yoke, um sistema Pick-to-Light, onde você tem aí a organização dos componentes para a montagem, né? E aí você vê até uma luz verde aí na figura central, onde pela própria sequência de montagem, o próprio sistema vai indicar qual componente ou qual peça vai ser utilizada para o próximo estágio. E na figura superior direita, a gente tem a parte de verificação da montagem. Então, a parte de monitoramento de torque, se a ferramenta está correta, se o torque está correto, se o procedimento foi feito de forma correta, né? Na imagem de baixo, no lado esquerdo, a gente tem aqui o tipo de ferramenta, componente e a sequência de montagem. E, de novo, né, a gente está falando de indústria 4.0, manufatura avançada, sem nenhum uso de robô. E o interessante, que a gente vê aqui na imagem de baixo, no lado direito, né, a gente tem aqui o operador A, B e C, e aí a gente tem aí diversos produtos que estão sendo montados. Então, olhando no gráfico aí no lado esquerdo, né, então, tanto o operador A, B e C, eles produzem a determinada peça no tempo que o pessoal da engenharia de processos, que o pessoal de processos falou que tem que ser montado. Excelente. E, de novo, tudo isso aqui são dados que foram coletados no dia a dia de produção, não só no tryout, né, não só no dry run da linha. Aí no gráfico um pouquinho à direita, né, a gente vê aqui o mesmo operador A, B e C, né, rodando um outro produto, e aí a gente vê que o operador B, ele leva um pouquinho mais de tempo que os outros operadores. Então, de novo, com esses dados que foram coletados, né, e foram analisados, a gente chega na conclusão do quê? A gente precisa retreinar determinado operador, né? Se dois estão fazendo a tarefa de forma correta e um está levando mais tempo, aí praticamente o dobro do tempo, então vamos retreinar ele. Aí na próxima barra do gráfico, né, à direita desse aí, você tem o operador A, B e C, e os três estão levando mais tempo de produção do que estava previsto pelo pessoal da engenharia de produção. Então, o que você pode... Você tem duas conclusões. Ou você precisa retreinar os três operadores, é uma possibilidade, mas você também vai estar muito evidente que provavelmente você tem um gargalo no seu processo, então você vai ter que melhorar seu processo, né? Então, melhorar setup, melhorar a parte de troca, a parte de setup, receitas, ou melhorar a folha de instrução, que talvez não esteja tão explicativo, né? Então, é uma forma de que esse feedback dos dados coletados, porque não adianta você coletar um monte de dado e não utilizar para nada. Aqui é uma forma de mostrar que ele vai ser utilizado para alguma forma, né? E com isso, a nossa planta conseguiu fazer o quê? Reduzir o lead time em 30%, o tempo de treinamento caiu para menos da metade,
né? Então, com essa folha de instrução, independente se o operador era experiente, um operador temporário, alguém que estava cobrindo a ausência de outro operador, né? Então o tempo de treinamento reduziu para menos da metade. E o mais importante, o problema de qualidade para o próximo processo caiu para zero, né? Então, quer dizer, os objetivos foram atendidos, né? Com essa parte de coleta de dados, diretamente para o servidor, o tratamento dos dados, né? De novo, né? Lembrando daqueles pontos lá, melhorando aquela parte dos desafios, né? Então, trabalhando com mix alto de produtos, lead time menor, qualidade melhor e custo controlado, né? Um custo reduzido, tá? Então, o ponto é esse, né? Então, você utilizar a tecnologia como ferramenta, tá? Então, Indústria 4.0, de novo, não é colocar robô, não é colocar inteligência artificial, não é colocar essa parte mais complicada, ou mais elaborada, digamos assim, se você não tem a coleta de dados. Não adianta nada você ter um ERP super caro e no chão de fábrica você fazer a coleta de dados de forma manual, jogar numa planilha, mandar num e-mail e com dados que não são confiáveis, né, no final das contas. Tá? Então, esses aqui são alguns passos, né, para a gente utilizar a tecnologia para a melhoria da produtividade. Né, e queria agradecer essa apresentação. Foram pequenos casos, mas mais esclarecer e desmistificar um pouquinho desses passos para a Indústria 4.0. Né? Também queria convidar vocês para o próximo webinar, né, no mês que vem. Vocês que participaram deste webinar vão receber os convites automaticamente para o próximo webinar. E o tema vai ser como atender às normas de rastreabilidade de produção utilizando IHMs. Então, vocês que estão com esse desafio de CFR 21, parte 11, RDC 17, a parte de rastreabilidade, a gente vai mostrar como atender essas normas de rastreabilidade utilizando IHMs. Tá? Então, convido vocês para o próximo webinar também. Gostaria também aproveitar, né, solicitar, para pedir para vocês a avaliação do conteúdo desse webinar, né? E aí eu vou abrir para algumas perguntas. E, de novo, se as perguntas não forem respondidas hoje, a gente vai responder por e-mail, né? Ou se você deixar algum e-mail, telefone, a gente pode tirar dúvida aí para poder entender melhor a aplicação, né? Eu sei que essa parte dos 4.0 tem tido bastante atenção, né? E uma atenção justificável, né? Então, queria abrir aí para a parte da avaliação do conteúdo, por favor. Espero ter atendido aí a expectativa de vocês. Também queria abrir para algumas perguntas aí. Bom, eu vou pegar aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui, responder a pergunta do Rodrigo. Primeiro, obrigado por ter participado aí desse webinar de noite, né? Bom, vamos lá, a pergunta é: olá, boa noite, pelo que sei, há um certo preconceito com a utilização do Arduino na área industrial. Queria saber a sua opinião sobre a utilização do Arduino na área industrial, nesse conceito de Indústria 4.0, isso que ele pode ser aplicado em alguns casos, como, por exemplo, no monitoramento de sensores e atuadores da linha de produção, já que um dos conceitos da Indústria 4.0 é ter sensores e atuadores conectados à rede e a utilização de PLC. E a utilização de PLC pode ficar inviável para monitorar o estado, o comportamento dos sensores e atuadores remotos. Uma placa de Arduino poderia facilmente passar informações de rede sobre falhas, monitoramento, etc., de maneira econômica. Tá. Não sei se é uma questão de preconceito. Assim, eu já fui em algumas empresas onde eles queriam fazer alguns testes e estavam utilizando aí placas como Arduino, Raspberry. Eu já vi isso no mercado. O bom é assim, a empresa ela abriu essa oportunidade para o pessoal fazer essa coleta de dados, né? É uma forma que ela fez. Aí uma coisa que tem que ser considerado é o seguinte: o quão crítico que é esse processo. Se você tem lá um equipamento
que foi projetado para trabalhar no ambiente industrial, com vibração, ruído, alta temperatura, ruído eletromagnético, interferência, onde você vai ter motores, inversores, gerando harmônica e tudo mais. Então você precisa pensar o seguinte, o quão crítico é a sua operação, né? E se ele vai te dar qual que vai ser o impacto se você não coletar esses dados aí mais para frente, né? Se você fizer essa análise de risco e ela estiver dentro da sua tolerância, ok, não vejo nenhum problema. Eu já vi alguns casos acontecendo na indústria utilizando esses equipamentos, sim, para coleta de dados e eram para processos não críticos, tá? E também não era nada em tempo real, nem nada, tá? Então, isso é uma forma também, né? De novo, né? A gente tem que pensar o seguinte, por que você está coletando esses dados? O que você quer melhorar na eficiência da sua máquina, na sua linha? Qual o tipo de problema de qualidade que você tem, ou qual o nível de produtividade que você quer alcançar, e o que você precisa monitorar? Às vezes você não precisa monitorar tudo, né? Será que já não tem nada sendo monitorado, esse dado só não está sendo coletado, os sensores já estão lá? Então é isso que você tem que pensar, né? Por que você vai coletar esses dados? Tá? Mas uma boa pergunta, sim. Acho que com o tempo, né, com o pessoal aí saindo das faculdades de engenharia, a gente vai ver isso aí cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Tá. Responder a pergunta do Jackson, sobre o PC, não entendi muito bem. Você tem módulo de CLP para essa finalidade? Sim, porque geralmente o que a gente vê no mercado? Um CLP que ele vai estar conectado num software externo, que vai ter um driver OPC para determinada marca, ok? Então esse software vai estar num PC que vai coletar os dados do CLP que estão no chão de fábrica e ele vai coletar esses dados e jogar num outro servidor, por exemplo, né? Então o que acontece? Para a gente deixar a montagem mais compacta, né? E, de novo, você tem um produto aí com grau industrial, a Mitsubishi Electric desenvolveu um cartão, um módulo mesmo, que ele vai no rack do CLP, então você vai ter lá aquela configuração normal. Fonte, CPU, rack, I/O, né, as placas de I/O, e aí você vai colocar lá o quê? Quero coletar esses dados e eu quero colocar isso no APC, por exemplo, né? Então, a gente tem disponível um cartão APC Server, onde ele vai pegar os dados de memória e ele já vai jogar para a camada superior. Então, ele vai eliminar uma camada de hardware aí, né? Então, você vai ter uma topologia um pouquinho mais enxuta e um produto com grau industrial, né? Então, a gente tem um módulo de CLP para essa finalidade, sim. Outra pergunta aqui, do Oséias, né? Também, de novo, agradecer a presença aí nesse horário aí para participar do nosso webinar. Aqui a pergunta é, este modelo da Mitsubishi pode ser utilizado em qualquer tipo de indústria? Sim, na verdade o CLP pode ser utilizado aí em várias indústrias, né? Então, a gente tem aplicação em indústria automotiva, autopeças, cosmético, alimento e bebida, na parte de, não no Brasil, mas lá fora, aplicações em semicondutores, fabricação de microprocessadores, onde você precisa de muita coleta de dados, né, para que você possa manter a qualidade aí, monitorar, né, ser uma ferramenta para o pessoal do pessoal de processos e produção. Tá. Vou responder mais uma pergunta aqui. O Leandro, né, ele fez uma pergunta aqui. Existe algum treinamento que ensine a utilizar essas ferramentas na prática? Então, foi uma boa pergunta. A gente tem recebido aumento de demandas desses tipos de soluções, né? Então, a gente está terminando de elaborar um treinamento de 4 dias, onde a gente vai, provavelmente, no segundo semestre, ela vai estar anunciada, né? Onde vai ser dividido em 4 dias, basicamente, né? Então, desde da coleta de dados mais básica até você trabalhar com MES Interface. Então, assim, eu só quero coletar dado, mas eu só quero armazenar ele, mas eu posso tirar o SD card e abrir no Excel, por exemplo.
Eu quero pegar os dados do CLP e atualizar uma planilha Excel em tempo real. Eu quero pegar os dados e alimentar um SQL. Então, a gente vai estar abrindo aí treinamentos aí no segundo semestre, de 4 dias, e inclusive, é bom até ressaltar, treinamentos gratuitos aqui no nosso escritório em Barueri. Então, vão ser 4 dias de treinamento gratuito. Então, pode ser aí já usuário de nossos equipamentos, ou pessoa que quer utilizar, estudante, fabricante de máquina, até mesmo o pessoal que está procurando recolocação. A gente não tem essa restrição, tá? O curso é aberto mesmo, e à medida que a gente vai lançando os calendários, eles vão preenchendo muito rapidamente, porque são cursos com certificado, na prática, então a pessoa vai trabalhar num demo kit, né? Então a gente está terminando de elaborar esse treinamento e vai ser lançado no segundo semestre. Legal? Bom, acho que tem tempo para mais uma aqui, pergunta. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui, do Elber. Primeiro, obrigado, muito bom. Gostaria de saber se é possível e se você conhece algum caso de uso para coleta e controle de consumíveis utilizando CLP. Bom, vou ver se eu entendi bem. Se eu não entendi bem, peço desculpas, mas a gente pode estender a resposta aí num contato por e-mail mais para frente. Tá, coleta de controle de consumíveis utilizando CLP. Eu vou entender aqui como utilidades, tá? Então, por exemplo, a gente vai numa determinada empresa e ele quer saber o seguinte: ele tem um consumo de energia elétrica muito alto, ele tem um consumo de vapor muito alto, ele tem um consumo de água muito alto, e ele tem meta para reduzir esses consumos, né? Então, sim, dá para fazer isso via CLP, né? Então, dependendo... Na verdade, a gente tem até um equipamento que a gente chama de Eco Web Server, que ele vai pegar dados de medidores de energia, ele vai pegar pulsos de I/Os remotos, que aí você pode pegar dados de medidores de vazão, por exemplo, né? E aí você vai coletar, né, e esse equipamento ele já tem um web server que ele vai tratar esses dados e vai te jogar em gráficos, então você não precisa nem comprar um software adicional, você só precisa taguear, mapear os medidores nesse equipamento, e aí a própria porta Ethernet desse equipamento vai te dar um IP onde você vai abrir num navegador, num Safari, num Chrome, num Firefox. Não precisa de aplicativo, assinatura nem nada, e aí você consegue acompanhar esses dados por utilidades, né, e por departamento, obviamente dependendo do número de medidores que você tiver na sua planta. Você pode fazer por CLP? Sim, a gente tem algumas aplicações já rodando com CLP, quando você tem uma complexidade, número de pontos muito grande. E aí você também precisa pegar esses dados e a matriz corporativa também quer ter acesso. Então, a gente tem casos onde você pode fazer a parte de gerenciamento da parte de utilidades com CLP. E o ponto interessante que a gente tem que pensar é assim, por que você está vendo essa parte de utilidades, né? Então, energia elétrica, água, vapor, por exemplo, né? Como é que você vai saber se você está sendo eficiente ou não? Se você pegar na sua área de memória do CLP, por exemplo, dado de produção, sei lá, hectolitro, unidade produzida, tonelada produzida, quilo, numa base de tempo e com o consumível, por exemplo, energia elétrica que você está medindo, então você consegue medir a eficiência da sua planta. Por exemplo, um automóvel, você não vê o consumo do seu carro por litros, você vai ver quilômetros por litro. É aí que você vai ver se o carro está sendo econômico ou não, se você está dirigindo bem ou não. Para a parte de coleta e controle da parte de utilidades é a mesma coisa, você tem que ter esses dados de consumo e você tem que cruzar ele com seus dados de produção, produção de itens aprovados, tá? De ok, né? Na parte de qualidade, ok, né? Não scrap, não rejeito. Então, na hora que você pegar a parte de utilidades, dividir pelo número de produtos, hectolitros e tudo mais, aí você vai saber se sua planta está operando de forma eficiente, tá? Mas é possível sim, na parte de eficiência energética, é uma forma que está sendo utilizado aí para ver a parte de eficiência
de fábrica, né? Porque se a gente for ver também, se isso for um dos seus desafios, né, da sua qualidade, então você pode considerar que esse aí vai ser o seu caminho para o 4.0, né? Eu quero melhorar a minha eficiência energética, porque eu consumo muito energia. Tá? Aí você vai ver que eficiência energética não é trocar lâmpada incandescente por LED. Você vai ver que a parte de compressores, vazamento de água, ar comprimido, a parte de perda térmica vai ser um grande impacto aí no seu bottom line. Ok? Bom, acho que por hoje termina por aqui. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder por e-mail, ok? E a gente espera vocês aí para o próximo webinar. Espero que vocês sigam a gente nas redes sociais e compartilhem as informações, ok? Bom, muito obrigado, pessoal, e boa noite.